Olá! Estamos aqui em mais um projeto Livro ao Vivo. Nós vamos dar continuidade a este livro aqui, Peça e Será Atendido, da Esther e do Jerry Hicks. Olá, Daniel, tudo bem? Olá, Andréa. Olá a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. E, continuando, dando continuidade a esse livro, lembrando de que a gente tem que pedir para ser atendido, né? Bata que a porta se abrirá. A gente tem que lembrar dessas coisas o tempo todo, porque as pessoas acabam, né, ficando quietas, ficando paradas, inertes, e não pedem, e não batem, e não se esforçam. E aí fica difícil, né, gente? Mas hoje vamos discutir esse tema melhor. E vamos aprofundar um pouco mais. E antes de começar, eu gostaria de pedir a gentileza para que vocês dessem o like nos canais, tanto Despertando Pessoas, do Daniel Kaltenbach, como Andréa Bem Viver, que é o meu canal. Esse like, este compartilhar nos auxilia muito a divulgar essas sementes boas que nós andamos plantando por aqui. Gratidão. E vamos lá. Este livro, ele fala muito sobre energia, sobre o campo, sobre o sentimento, sobre o pedir, que o Daniel acabou de falar, o como pedir, não pedinte, mendigando aquilo, né? Eu não tenho, eu estou na escassez, então eu preciso. Não, a ideia não é essa, né, Daniel? A ideia é você compreender como é feito este pedido, que ele começa num pensamento, ele passa pelo sentimento e aí vem a verbalização ou a atitude da realização, né? E um ponto importante, né, que você falou, acho que já vale a gente frisar, que é isso mesmo, na hora de pedir, né, a gente não pode pedir realmente, né, na vibração da escassez como pedinte, né, como alguém que não tem nada, como alguém que está no fundo do poço, como alguém que está, por favor, né, me ajude. Porque no final das contas, a gente tem que lembrar e entender que o universo ele quer que a gente suba a escada. Se eu vou subir a escada, esse meu pedir, ele tem que ser um pedir com confiança, tem que ser um pedir com vontade, tem que ser com determinação. Ou seja, eu tenho que ter um trabalho interno meu sendo feito primeiro antes de pedir. Porque eu pedi para a espiritualidade para que a espiritualidade faça tudo por mim, né? Que ela resolva a minha vida, que ela faça tudo por mim, que ela ajuste as coisas, que ela mate meus problemas, que ela me evolua. Não é assim que funciona. A gente tem que lembrar que o foco somos nós, é de dentro para fora. Então, isso vale para o que nós vamos falar hoje também, vale para tudo, e vale para o pedir. Eu vou pedir, eu tenho que pedir, realmente trabalhando de dentro para fora e não esperando simplesmente que as coisas venham de fora para dentro. Sim, sim, é muito importante isso. É sempre o primeiro passo é nosso. Não tem jeito. O universo tem uma infinidade de oportunidades ali disponíveis para nós o tempo inteiro, que é o que está no campo, e nós vamos falar deste campo daqui a pouquinho. Porém, por mais oportunidades que tenhamos, somos nós quem temos que enxergar isso, cada um de nós, e aproveitar e agir, porque senão ficar sentadinho, parado, meditando ou fazendo afirmações positivas somente, não vão dar resultado efetivo na vida, não vai haver transformação. E aí eu vou falar de cocriar a nossa realidade, que é um dos temas do livro. Este livro é riquíssimo em informações. A gente dá essa dica para que vocês possam depois se aprofundar mais nessa leitura. E aqui, vamos lá. Tem uma parte que diz assim, Daniel: uma crença é apenas uma vibração praticada muitas vezes. Em outras palavras, depois que você tiver praticado um pensamento durante um tempo suficiente, toda vez que voltar a qualquer assunto ligado ao pensamento, a lei da atração o remeterá à vibração da sua crença. Qualquer coisa em que você se concentre muitas vezes, sua atenção transformará na sua verdade. Então, É, aqui já está falando de crença, né? é interessante, né? Ou seja, até a forma como é colocada no livro sobre a crença, né? Você puder repetir a primeira frase de novo, o comecinho, só para assim, acho que é um ponto que é importante a gente prestar atenção. Não, quer ver? Repete para a gente. Olha, uma crença é apenas uma vibração praticada muitas vezes. Pronto. Nós estamos falando justamente, vemos, né? Estamos comentando sobre um universo quântico. A crença é uma vibração.
Então, isso aqui tem que prestar muita atenção, porque é isso, vivemos num universo de energias, um universo de frequências, de vibração. A gente costuma a tentar transformar tudo em matéria, né? Tudo em objeto. Então, a gente, né, tenta imaginar a cadeira, tenta imaginar uma crença como um objeto na nossa frente. E isso tudo que está na nossa frente, nossas crenças, nossos pensamentos, não são objetos. Eles são o quê? Eles existem? Não são objetos, então não existem? Não, existem. Só que eles existem como frequências. Então, são vibrações. E são essas vibrações que estão dentro de nós, que são vários tipos de vibrações diferentes, e cada um é uma crença. Quando você acredita numa coisa, se você fosse ler essa sua crença da ótica do universo, você estaria vendo uma vibração. Ó, aquele indivíduo, aquela pessoa que está lá no planeta Terra, olha, está vendo essa vibraçãozinha que está dentro dela? Isso aqui é uma crença dela no Saci Pererê. Né? A crença no Saci Pererê tem uma vibraçãozinha. Então, tudo é vibração, tudo é energia. E essa vibraçãozinha de crença no Saci Pererê influencia as outras vibraçõezinhas que estão nela e forma o conjunto daquela pessoa, que são várias vibraçõezinhas que estão dentro dela. Então, a gente vai juntando as nossas vibrações ao longo da vida, as nossas crenças, e vamos formando aquilo que a gente é, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vibra, e por consequência, aquilo que a gente recebe em termos de vibração. Então, assim funcionam as coisas. Mas lembrar de que a crença é uma vibração, e nós vamos falar hoje aqui, então, da importância disso, porque se eu vibro, eu atraio uma vibração semelhante. E se eu tenho uma crença que é uma vibração, é lembrar também uma outra coisa, ela é uma vibração entre infinitas outras vibrações. Ou seja, a gente sempre pode mudar as nossas crenças. Agora, se a gente não muda e continua vibrando daquele mesmo jeitinho, é daquele mesmo jeitinho que nós vamos atrair para o universo, e não tem conversa. Não é verdade, André? É como um ímã, né? Desculpa? É como um ímã. Você atrai aquilo que você está vibrando, não tem jeito. O livro deixa muito, reforça esse pensamento que não é nenhuma novidade para a gente, mas a gente precisa ouvir. Aliás, se nós estamos falando disso, se você está vendo, ouvindo isso, é porque nós todos precisamos ouvir novamente isso. Tem alguma coisa que está vibrando que chamou essa informação de volta para o nosso campo energético. Então, é muito importante a gente ficar atento a esses sinais. As informações vêm de todos os lados o tempo todo. Eu costumo dizer, quem me conhece sabe que eu falo muito isso. Às vezes a gente fica esperando um outdoor em neon na porta da nossa casa. Abriu a porta, já dá de cara com esse outdoor, esperando a resposta. E vai ficar sentado esperando, porque as informações, elas vêm sim o tempo inteiro. Aquilo que a gente vibra, a gente atrai. Então, o tempo inteiro está chegando em nós tudo isso, né? E eu digo que o universo é muito generoso e muito sábio. Ele manda exatamente aquilo que a gente pede, né? Então, cuidado, né, com o que você pede. Exatamente, manda o que pede, o que precisa. E lembrando que ele manda não aquilo que a gente quer, aquilo que a gente vibra. Porque tem uma grande diferença entre o querer e o vibrar. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas eu quero tanta coisa, e penso, e quero atrair, estou lá tentando atrair, e não vem na minha vida e vem o contrário. Enfim, né? De novo, temos que saber a diferença entre o querer e o vibrar. Porque o vibrar é a profundidade da nossa alma, realmente é o conjunto das nossas verdadeiras crenças, é daquilo que realmente a gente é, e não aquilo que você quer ser. Você quer ser uma coisa? Começa a trabalhar internamente, mudando as crenças, mudando a vibração, para que você pense e vibre realmente aquele novo objeto que você quer. E não antes disso, que senão vai ser um pensamento falso, mas o universo não lê falsidades, o universo lê o que é. E tem até uma frase aqui um pouco mais além que diz assim: para ser o criador intencional da sua própria experiência, você precisa direcionar seus pensamentos. Assim como uma estação de rádio. Se você quer sintonizar a 101 FM, e aí você coloca na 530M lá no dial do seu rádio, o que vai acontecer? Você vai sintonizar outra estação. Então, você precisa saber o que você quer, direcionar os seus pensamentos para aquilo que você quer e sintonizar aquele canal. Né? Me passa a ideia do que o Daniel falou agora, do efeito Zenon, né? Eu quero muito uma coisa,
mas na verdade eu sinto outra. Eu quero muito ganhar na loteria, mas aí no meu sentimento será que eu mereço? Será que não vai ser perigoso eu ter muito dinheiro? Então, quer dizer, eu já estou anulando aquilo que eu estou pensando. Depois você vai perguntar, por que que não realiza? Né? Eu vou Exatamente. Às falar daqui vezes, a pouquinho. não, e às vezes até, né, só complementando o que você falou, às vezes até outros tipos de crenças internas, como, eu não mereço, mas eu gostaria muito, mas eu não mereço, e no fundo ela acha que não merece, no fundo ela acha que não é capaz, no fundo ela tem medo, como você falou. Então, todos esses pensamentos que estão, né, no nosso fundo, a gente tem que prestar atenção, porque senão nós realmente acabamos não atraindo aquilo que a gente quer. E como você falou, a gente vai ficar escutando a rádio, né, AM, querendo escutar FM, mas a gente não levanta para mudar a estação. Não adianta só querer, tem que trabalhar o querer. Então, e aí aqui, na verdade, são os Heibrans que estão falando, né? Quando eu estou lendo aqui a colocação deles nessa canalização. Ele diz assim: seu sistema de orientação emocional é a chave para ajudá-lo a entender qual é exatamente o seu ponto de atração atual. Então, aquilo que você está sentindo é o que você está atraindo. Se você está vibrando no medo, você não vai atrair alegria. Se você está vibrando na alegria, você não vai atrair o medo. Então, não tem jeito, a gente tem que perceber como eu estou me sentindo hoje. Porque o que eu sinto hoje é o que eu atraio hoje, o que eu semeio para amanhã. É preciso se autoconhecer, não é, Daniel? Sem dúvida alguma. Autoconhecimento, é o que você falou. Não adianta a gente não se conhecer, não saber como a gente vibra, não prestar atenção nas nossas crenças, não prestar atenção, né, naquilo que a gente acredita e querer sair por aí fazendo as coisas. Primeiro, vamos entender a gente, entender o que somos, o que estamos vibrando, que crenças que a gente adquiriu, por que adquirimos essas crenças, se elas ainda fazem sentido na nossa vida ou se de repente não fazem mais sentido. E crenças são tudo, não é só. Às vezes a gente pensa a crença como uma coisa que a gente aprendeu. Pode ser uma coisa que eu aprendi, seja religiosa, seja política, seja financeira, seja o que for, eu aprendi, para mim aquela crença é aquilo lá. Eu vou vibrar dentro daquilo. Mas a crença, ela pode ser também uma outra coisa, ela pode ser também a forma de pensar, a forma de reagir. Eu tenho uma crença de que quando uma pessoa me fala uma coisa assim, eu tenho que reagir assim. Eu tenho uma crença de que quando acontece isso, eu devo fazer aquilo. Então, são crenças de como a gente reage na vida, crenças do que a gente tem que fazer ou não, crenças do que a gente tem que pensar ou não, crenças, enfim, tudo isso são crenças. A gente tem que rever tudo o tempo todo, para a gente estar sempre escolhendo aquelas que fazem mais sentido com as transformações que acontecem e devem acontecer diariamente dentro de nós. A vida é para isso, é para se transformar, senão não tem razão da gente estar aqui. Não, não faz sentido. E uma referência boa que ele dá aqui é que o nosso sistema de orientação interno, ele é semelhante ao GPS, aquele GPS que a gente coloca para achar os lugares que a gente põe no carro, no celular, né? Para achar os locais que queremos conhecer. E o nosso sentimento, ele é esse GPS. Ele nos leva para o caminho em que ele está vibrando, em que ele está sentindo. Então, se eu estou sentindo raiva, eu vou encontrar um caminho de raiva. Se eu estou sentindo amor, eu vou encontrar um caminho de amor, né? Fácil? Pode ser que não. É um desafio constante você compreender aquilo que você está sentindo e não reagir diante dos acontecimentos. Porque uma coisa é agir, outra coisa é reagir, né? E a gente precisa desse autoconhecimento, a gente precisa desta proposta nossa de mudança, porque é o que o Daniel acabou de falar. A gente não está aqui a passeio, a gente está aqui para estudar, para evoluir, para se autoconhecer, para desenvolver o melhor de cada um de nós. E se a gente fica nessa postura das crenças limitantes, a gente não consegue. Essas crenças são esses pensamentos repetitivos que já foram ensinados para nós desde talvez de lá da primeira infância, coisas que a gente assimila no dia a dia, aqui na sociedade, mas a gente precisa trocar isso. Quando a gente percebe que tem uma crença que está nos ancorando ali, nos prendendo, não permite o processo evolutivo de acontecer, eu preciso trocar por uma outra crença, porque na verdade eu penso que a gente vai trocando uma pela outra, né, Daniel? Mas pelo menos por umas mais positivas e necessárias para aquele momento de evolução. Exato, porque não existe vácuo, né? Não existe assim, agora eu não vou ter crença nenhuma.
não dá, é impossível. A gente vai ter crença porque a gente é um magnetismo, a gente vai magnetizar crenças. Então, você vai ter crenças. Agora, é isso, trabalhar, melhorar, ter crenças cada vez com maior vibração, com uma liberdade, né, com uma visão mais positiva da vida, mais alegre. E assim vai. Você comentou, né, do livro, né, que comenta sobre o GPS, né? Ou seja, então, é aquela história. Hoje a gente tem os aplicativos, né, do GPS, mas você põe um aplicativo e fala assim, eu quero daqui até lá, e me mostra os caminhos, quais são as rotas? Ele mostra ali algumas rotas ali possíveis. E é isso, dependendo do meu estado emocional, eu escolho a rota. De repente eu falo assim, não, eu quero essa rota aqui, mas leva uma hora a mais. Não leva uma hora a mais, mas é pelo campo, né? Sei lá, é uma paisagem maravilhosa, eu vou levar uma hora a mais, mas eu estou nesse clima. Não, eu quero a rápida, qual é mais rápida? Mais rápida é essa aqui, mas é no meio do tiroteio. Ok, não, mas eu quero essa, porque eu estou agitado, porque eu estou ansioso, porque eu quero chegar, porque eu não estou com raiva do mundo e quero correr. Enfim, então assim, é a mesma coisa, a gente escolhe a rota no começo. Então, a gente escolhe onde eu quero ir. E a gente está escolhendo a nossa rota. E o que acontece ao nosso redor nessa rota é exatamente de acordo com a rota que foi escolhida, de acordo com a emoção que a gente tinha e a vontade que a gente tinha no momento de escolher aquela rota. E a gente vai viver aquilo. Pois é. E agora, sim, entrando numa outra parte do livro, que acho que já ficou bem clara, essa história de crenças, de sentimentos e de escolher a partir desses sentimentos. E a gente volta para um tema que a gente colocou no começo do vídeo, que foi sobre o sentir e realizar. E aí a gente se pergunta por que é que eu não realizo? E aí nós vamos dar alguns exemplos. A gente precisa realmente desejar, pensar, desejar, sentir aquele desejo. E eu vou usar um exemplo do livro aqui, que fala do estado de flow, que é este soltar. Muitas vezes a gente escreve, como no tempo do correio, que hoje é um e-mail, né? A gente escreve o texto e coloca envelope, vai no correio e põe a carta. Ou escreve o texto e dispara o e-mail para quem a gente quer mandar. Só que nós não entramos no computador para verificar o caminho daquele e-mail, se foi para o servidor, depois se foi distribuído, e também não seguimos o carteiro para ver se vai chegar a carta lá no destino. Você tem que soltar. Se você não soltar a carta, entregar lá no correio, se você não soltar o e-mail e enviar, ele não vai chegar ao destino. E algumas coisas, realmente, elas não acontecem porque a gente não solta, a gente deseja, mas a gente segura aquilo. A gente quer controlar, eu quero que ele se realize, mas tem que ser assim, 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 assim. Criatura, você sabe se esse assim, assim, assim é o melhor para você? Acredita, fé, esperança, solta, né? E aí, você quer colocar alguma coisa? Eu posso dar um exemplo aqui do soltar. Antes de dar o exemplo, né, mas só para... Esse exemplo é muito bacana que você vai dar. É isso, né? Ou seja, a gente solta. A gente... Quando a gente tem um objetivo final, né, na vida, muitas vezes também, a nossa cabeça é limitada, a gente tem que ter as consciências que a gente é limitado ainda no nosso estágio evolutivo. Então, às vezes eu quero uma coisa na vida, mas eu não sei como que eu faço para chegar lá. Eu não sei. E aí eu quero controlar. Né? O que a André falou, eu quero controlar também essas coisas. Então eu quero, como é que eu faço para chegar de onde eu estou, para chegar naquilo que eu desejo? Eu não sei. Aí fala, já sei. Tem que ser aquele fulano que tem que me indicar para o cicrano, que tem que não sei o quê, que tem que subir a escada, que tem que derrubar o balde, aí o balde cai na cabeça dele, aí tal. Tem que ser daquele jeito, porque é a única forma que eu consegui imaginar de conseguir chegar lá. Né? Só que esquece, gente, a gente não tem essa capacidade criativa. Então, se você quer chegar lá, ótimo. Como você falou, solta a carta e depois solta para o universo. Porque as coisas vão se encaminhar e não vai acontecer nada daquilo que você imaginou. De repente é com outra pessoa que apareceu do nada, que você nem conhecia, que veio, que indicou, que falou e que teve uma relação com outra coisa e tal. E as coisas aconteceram melhores ainda do que você imaginou. De uma maneira muito mais fácil, às vezes muito mais direta. Mas por quê? Porque você permitiu que o universo agisse. Então é isso, a gente tem que permitir que o universo haja dentro das né? Dentro de sua natureza, dentro do seu fluxo natural, e não só ficar aprendendo as coisas, porque a gente atrapalha, a gente acaba atrapalhando, né? Pela nossa cabeça louca que a gente tem e que a gente quer controlar tudo. Né? Então, agora vamos para o teu exemplo, que acho que é muito bom para esclarecer tudo isso.
A gente precisa entender, primeiro, para esse exemplo fazer sentido, na nossa essência divina, nossa partícula ali divina, nós somos conectados com a fonte criadora. E esta fonte é puro amor. Então, o que nós temos dentro de nós? O melhor. Às vezes, as nossas crenças insistem em colocar para nós que nós não somos esse melhor. Nós somos uma série de defeitos, uma série de medos, de problemas que temos aqui. Mas nós não somos isso, nós estamos isso. E aí um exemplo que os Heibrans deram numa reunião, que eu achei muito legal, para a gente entender esse estado de soltar, é aqui, ó. Eu tenho um copo de água aqui, eu tenho uma rolha. Eu vou soltar essa rolha aqui, dá para ver? Ela está boiando no copo. Ela está boiando. Então, quando nós estamos conectados com a fonte criadora, quando nós estamos conectados ao nosso eu superior, o nosso melhor, nós não temos resistência, nós somos essa leveza que boia, que usufrui com leveza da vida. Quando eu crio resistência, eu tenho que forçar para afundar. Olha, vou afundando, mas eu criei uma resistência sozinha. Se eu soltar, nós vamos nos conectar de novo com a fonte e nós vamos boiar, ficar no leve, no mais alto. A gente vai enxergar as coisas melhor. Então, toda vez que eu criar resistência, eu estou forçando os acontecimentos. E por isso que eles não acontecem. Por isso que os desejos não realizam, por isso que as coisas, depois eu vou reclamar que dão errado, mas eu estou criando uma resistência ao meu estado natural, que é de plenitude, que é de saúde, que é de alegria, que é de felicidade. Alguns sentimentos, eles ativam em nós todo este lado bom e toda essa conexão, como a alegria, a gratidão, a fé, o amor, a esperança. Já em contrapartida, outros sentimentos criam em nós essa resistência que a gente força a se separar do todo, que é a raiva, a inveja, o medo, o controle, a ansiedade, enfim. Tá claro isso, que a gente cria resistência ao que é natural, porque na verdade nós somos leveza, nós temos esta facilidade. Nós viemos com um lado mais fácil, que é a conexão. Só que a gente foi criando barreiras mentais para ir para o lado mais difícil. Não é isso, Daniel? É isso mesmo. E assim, é interessante, né? Porque é o que eu falo. Às vezes a gente acha que o nosso pensamento, que a gente pegar o nosso individualismo e fazer querer que aquela coisa aconteça, vai ajudar. Só que, de novo, a gente tem uma frequência ainda muito baixa, muito densa. A gente deixa ajudar. O universo tem amor puro. Ele vai nos ajudar. Conforme a gente está fazendo esse pensamento, essa frequência, nós estamos, é como se a gente estivesse com a cabeça colocando a rolha para baixo d'água. A gente vai criando resistência e vai pondo a rolha para baixo. E não deixa ela respirar, não deixa as coisas acontecerem, não deixa a leveza vir, né? E aí você não entende por que a rolha não sai debaixo d'água, mas somos nós mesmos que estamos mantendo ela embaixo d'água, nós que estamos criando a resistência, nós que estamos, né, deixando a coisa afundada, e sem perceber. E aí a gente vai ficar com mais raiva, pensar mais ainda, põe ela mais para o fundo ainda, e assim vai. E, né? E o livro, eu vou só adiantar um comentário aqui, que o livro comenta, né, ou seja, até nessa linha aí, sobre a questão da meditação. Né? Então, ele fala o seguinte, ele fala meditação. Por que a meditação? Né? Quando, é mais ou menos um princípio. Quando eu deixo a minha mente cheia, eu estou aqui com a mente cheia de coisa, ela está cheia de lixo. Tem muito lixo mental. Né? Muita coisa acontece, muito lixo mental. Esse lixo mental vai me mantendo minha rolha embaixo da água. Conforme eu medito e eu consigo tirar, eu consigo ter uma leveza, eu consigo parar de ficar, né, trabalhando, dando foco para o meu lixo mental, eu acalmo tudo, e aí é como se eu tirasse a resistência e a rolha vai para cima. Ou seja, então eu consigo ter essa amplitude, essa conexão maior, eu consigo deixar o meu contato com o universo. Então isso vale para tudo. Ou seja, aí a gente libera essa rolha, a gente se conecta, a gente permite, a gente faz parte do todo. Então, entende que o meu desejo faz parte do desejo do todo. Só que eu não tenho que atrapalhar o meu próprio desejo. Eu sou, em geral, o meu maior inimigo.
Então, assim, se fosse, né, como se o universo falasse assim, fica quietinho aí que eu resolvo, mas cuidado, né, gente, fica quietinho aqui não significa não agir, porque tem duas, só frisar aqui uma coisa que é importante, né, parece uma contradição aqui, mas não é. A gente falou até no começo aqui do nosso encontro de hoje de que a gente tem que agir para as coisas acontecerem, que a gente tem que se mexer, não pode ficar esperando que o universo vai resolver nossas coisas. E é fato, a gente tem que se mexer, tem que ir atrás. Aí você fala, mas não é para soltar? Então não é para ficar no sofá esperando acontecer? Então, esse é uma confusão comum que acontece. Não, esse é outra coisa, são coisas diferentes. Então, vamos lá. É o exemplo que você deu do carteiro. Eu tenho que desejar, saber o que desejo, onde quero chegar, colocar minha inteligência naquilo, colocar o que for tempo, dinheiro, relacionamentos. Eu tenho que fazer a massa toda. Que nem fazer o bolo, eu tenho que fazer a massa toda, eu preparar a carta, eu tenho que escrever a carta, eu tenho que concentrar. Só que chega no momento em que não está mais na minha mão. Você tem que saber esse momento. Chega um momento em que, bom, a partir de agora eu fiz tudo. Coloquei a carta no correio, eu fiz tudo, pus o bolo no forno. Desse momento em diante, você não tem mais o que fazer, você tem que esperar, você tem que acreditar. Se você ficar no forno, abrindo e fechando o forno para ver se o bolo foi ou não foi, o bolo desanda. Né? Se você ficar pegando a carta do meio do correio, tirando, deixa eu ver se ela está aqui ainda, deixa eu ver, uma hora você tira, ela se perde ali dentro. Ou seja, mas é no momento em que você não está mais no controle. E tem momentos em tudo que a gente deseja na vida, né, que às vezes vem e vão, de que são momentos que eu tenho controle e momentos que eu não tenho controle. Quando eu tenho controle, haja. Haja com determinação, com vontade, vive o seu desejo, com suas crenças, com a sua vibração. Quando você não tem o controle, confie, entregue, limpe, deixe acontecer, né? Sem atrapalhar, sem ficar você atrapalhando o planejamento do caminho, e deixe acontecer. Então, é só para esclarecer, né? Para as pessoas, enfim, entender o momento de estar ativo e o momento de soltar. São dois momentos. Sim. E aí você deu uma chave aí de virada para o pessoal, presta atenção. Você que precisa soltar. A chave está em você, não adianta. Não é no carteiro, não é no e-mail, não é no computador, é em você. É você quem prende e é você quem solta. Então, presta muita atenção nisso. E aqui, reforçando a questão da meditação, que o Daniel falou, tem um trecho que eles dizem assim, olha, meditando regularmente, você vai se tornar sensível à maneira como as frequências mais altas se fazem sentir em seu corpo. Quando se concentra em alguma coisa que cause uma baixa na sua vibração, você vai reconhecer melhor e mais rapidamente o que está acontecendo e poderá facilmente mudar o pensamento de resistência para manter o equilíbrio. Ou seja, em vários encontros nós já falamos dessa questão da meditação. Não adianta eu meditar hoje, e aí o próximo encontro de meditação vai ser no dia 30 de dezembro para me preparar para a virada do ano. Não resolve. Tem que ser com regularidade. 5 minutos por dia, aumenta depois para 10, para 20, 1, 2, 3 vezes. Saiu do seu centro, se recolhe, respira de maneira consciente, presta atenção na sua respiração, medita, sabe? A gente precisa tomar as atitudes necessárias para que as coisas aconteçam. A chave está em você e não em mim, e não no Daniel. Quem tem que tomar a responsabilidade pela sua própria vida é você, criatura. E é isso. Eu acho que assim, o livro vai mais adiante, mas nós já pegamos os principais pontos deste livro. E aí a gente vai encerrando daqui a pouquinho por aqui, mas sempre deixando a mensagem de que lembra dos sentimentos que nós falamos, aqueles sentimentos que elevam a nossa frequência de vibração, a esperança, a alegria, a compaixão, a fé, né? Então, vamos nos conectar a esses sentimentos. Quando aparecer uma necessidade de controle, uma raiva, uma inveja, que é terrível para jogar nossa frequência lá embaixo, uma competitividade imensa, quando aparecerem esses sentimentos, agradeça, porque você percebeu. Antes você nem percebia que você tinha isso em você. Então, agora você pelo menos percebeu. Ao invés de se culpar e jogar sua frequência mais para baixo ainda, agradece a percepção
E começa a meditar, começa a fazer limpezas para que você volte para esses outros sentimentos que elevam a sua vibração. Porque é só aí que o universo vai conseguir te atender, tá bom? É isso mesmo. Então, né, finalizando aí também, acho que temos, né, nessas palavras que a gente falou, hoje tem muita coisa profunda, muita coisa importante. Se a gente prestar atenção com carinho na nossa vida, nas nossas crenças, no autoconhecimento, se transformar, entender o momento de agir, o momento de soltar, enfim, todas essas questões são questões que podem literalmente mudar a nossa vida, mudar para melhor imensamente. Então, vamos, né, prestar atenção bastante nisso e principalmente, né, no que a gente comentou e que a gente sempre comenta. Não adianta, gente, nós precisamos assumir a responsabilidade da nossa vida. Muitas pessoas buscam, né, em religiões, na internet, onde for, qualquer pessoa que diga assim, olha, fica em casa, deita no sofá, né, coloca aí um negocinho no ouvido, ouve um negocinho, toma um negocinho, né, e você está mudado, transformado em uma coisa fácil, rápida, tranquila. Gente, mas não caiam nisso, né, porque infelizmente isso não vai funcionar. Isso você até pode, na hora, ali, falar, oh, acho que foi bom, eu senti aqui um calafrio aí e tal, acho que funcionou. Mas não é. A transformação, ela exige o autoesforço, o autotrabalho, a autoconsciência. Ela faz parte. Então, mas não é problema, né? A gente fala, mas que preguiça, gente, tem mesmo que fazer tudo isso, né? Não estou afim, né? Quer dizer, a gente fica com essa preguiça porque a gente ainda está muito preso a essas crenças mais baixas. Conforme a gente vai se trabalhando, vai se transformando, parece ficar mais gostoso, fica mais leve, as coisas vão criando outro cenário e daqui a pouco você vê que o quão melhor que é a gente se mexer, a gente ter atividade, a gente buscar nossos sonhos, nossos projetos, nossas coisas, nosso aperfeiçoamento, o quanto isso é maravilhoso, né? E vem com um sentimento maravilhoso dentro de nós, mas a gente tem que se dar a chance de deixar experimentar. Então, só essa mensagem que eu queria colocar, já me despedindo aí de todo mundo, né? Agradeço aí, Andréa, né, ao nosso programa de hoje, agradeço a presença de todos vocês e a gente se encontra em breve, né, aqui nos canais, né? Logo a Se você gente se quiser encontra finalizar. E lembrando, mais uma chave que o Daniel deu aí, né? Sentimento. Então, quando eu começo a fazer, quando eu começo a me mexer, quando eu começo a construir o melhor em mim, os meus sentimentos mudam e aí o universo entende essa vibração. Já que o universo é leveza, é amor, é alegria, é felicidade, ele vai entender isso em mim e vai responder. Então, gente, vamos lá. A chave está na nossa mão. Cada um abre a portinha do seu coração aí da forma que achar melhor. Mas a fechadura, ela fica do lado de dentro. Só você consegue abrir, tá bom? Daniel, gratidão por mais esse projeto, por mais esse encontro. E logo a gente se encontra no próximo projeto. Vem novidades por aí. Um beijo no coração de cada um. E deixe o like e até o próximo. Tchau. Um abraço, muita luz a todos.